É com enorme satisfação que o Clube de Engenharia vem sediar o lançamento nada mais, nada menos do que a terceira edição do notável livro A Grande Partida, Anos de Chumbo, de autoria do nosso estimado amigo, competentíssimo Francisco Soriano. Esse evento é também um ato público, com essa mesa de debates sobre a democracia e soberania. Dessa mesa está participando o nosso autor, Francisco Soriano, a jornalista Hildegard Angel, o Francesco... Espera aí, um instantinho que eu estou... O historiador Antônio Cícero Cassiano de Souza e a professora Vitória Grabois. E o deputado federal Francisco Reis. Esse apoio aqui, para eu não errar, acaba me fazendo errar, né? Na frente de todo mundo. Então, me desmoralizou. Querendo ajudar, é lógico. Dispensam apresentações, mas eu vou fazer aqui uma apresentação rápida. O nosso querido autor, Francisco Soriano, mineiro de Teófilo Otoni, é economista e autor dos livros A Grande Partida, Anos de Chumbo e Ecos Libertários. É cidadão honorário, tanto aqui da cidade como do estado do Rio de Janeiro. Por quase 50 anos foi funcionário da Petrobras, da nossa Petrobras, maior empresa brasileira, uma das maiores do mundo. Atualmente é um dos diretores da TV comunitária do Rio de Janeiro. Por várias gestões, Francisco Soriano foi eleito e ocupou o cargo de diretor da Associação dos Engenheiros da Petrobras, a AEPET, e do Movimento de Defesa da Economia Nacional, o MODECON, e do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, Sindipetro, RJ, e devido à sua luta contra a ditadura empresarial militar de 1964, foi demitido da Petrobras por razões políticas inaceitáveis e respondeu a inúmeros inquéritos militares, tendo sido preso e, por incrível que possa parecer, torturado. O deputado Raymond, também nosso querido deputado, é professor, bancário e teólogo, preside a Comissão de Direitos Humanos, como foi dito aqui, Minorias e Igualdade Racial, aqui da Câmara dos Deputados. Ele também coordena a Frente Parlamentar em Defesa da População em Situação de Rua e a Frente Parlamentar das Organizações da Sociedade Civil. Em 2025, o deputado está nas comissões de Educação, Administração e Serviço Público, Ciência e Tecnologia, Trabalho e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. O Raymond foi padre franciscano, veio das comunidades eclesiais de base e atua na defesa dos mais empobrecidos. Destacou-se por 4 mandatos como vereador no Rio de Janeiro. É doutorando em História Comparada pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. A nossa professora Vitória Grabois é membro da diretoria colegiada do Grupo Tortura Nunca Mais, RJ, GNT-RJ, né? Representante da GNT-MR, do Comitê Executivo da Federação Latino-Americana de Associações de Familiares de Presos e Desaparecidos da América Latina e representante do GIM-RJ, na rede latino-americana contra o desaparecimento forçado, familiar de 3 desaparecidos políticos na guerrilha do Araguaia.
a jornalista Hildegarde Angel, filha da estilista Zuzu Angel e de Norman Angel Jones, irmã de Stuart Angel Jones. Hildegarde trabalhou como atriz no teatro, no cinema e na televisão nas décadas de 60 e 70, antes de se tornar conhecida no jornalismo, especialmente como colunista social a partir dos anos 80. Dedicou-se ao colunismo social no jornal O Globo e, posteriormente, de 2003 a 2010, no Jornal do Brasil. Fundou, em 1993, o Instituto Zuzu Angel, entidade sem fins lucrativos dedicada à promoção e à capacitação da moda no Rio de Janeiro, tendo como objetivo principal lembrar a luta de seu irmão Stuart Angel Jones e de sua mãe, a estilista Zuzu Angel, que foi assassinada pelos agentes de repressão da ditadura militar num acidente de automóvel forjado no bairro de São Conrado, no Rio de Janeiro, em abril de 1976. Mantém atualmente um blog próprio, onde escreve sobre a sociedade carioca e a política nacional. Ela é colunista do portal Brasil 247. E o nosso mestre em História do Brasil, Antônio Cícero Cassiano de Souza, opera nesse mestrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro desde 1993 e é doutor em História Social Contemporânea pela Universidade Federal Fluminense, 2002. Atualmente é pesquisador do Centro de Educação Popular e Pesquisas Econômicas e Sociais e professor e pesquisador do Instituto Superior de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de História, com ênfase em História do Brasil, História Contemporânea e História de Linguagem Audiovisual, atuando principalmente nos seguintes temas: questão nacional, revolução industrial, crise orgânica do capital, reformas e revolução social, cinema e história, guerra e imperialismo. Então, assim está formada a nossa mesa, e eu passaria a palavra para o autor. Começamos com o nosso autor. Então, vou passar a palavra. Muito obrigado. Muitas vezes, obrigado, Francis Bogossian, professor, porque não só a sua presença aqui, mas a sessão, em termos quase que como se fosse um enfileiramento, né, dessa nossa causa, que é exatamente democracia com soberania. Saúdo a mesa aqui, a presença sua, a presença do deputado federal e aqui também membro da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal, a nossa querida e, como nós também sofridas, Hildegarde Angel, cujo irmão também pertenceu à nossa organização, com muita honra, a LN, a nossa querida Grabois também, que teve praticamente os seus mais próximos familiares, né, levados na máquina de trucidar pessoas, que foi a ditadura militar, empresarial militar de 64, e também o nosso querido Cícero, representando também a editora Inverta, que nos cedeu honrosamente a autoria, né, a edição desse livro. Eu queria pedir licença para falar, até escrito, porque eu não quero esquecer nenhum dado aqui que me faço questão, nos meus 82 anos, de não deixar passar. Boa tarde, então, mais uma vez a todas, as irmãs e os irmãos camaradas presentes nesse ato em que estamos, mais uma vez, celebrando a derrubada dos golpistas do 1º de abril de 1964. Vale ressaltar que eles ainda estão por aí. E é só lembrarmos o dia 8 de janeiro de 2023. Esse momento me parece mais um sonho.
um sonho acordado, poder brindar com os companheiros e companheiras de lutas intensas a vitória política contra a ditadura covarde, cruel e corrupta de 1964. Como é gratificante receber um caloroso abraço de vocês que aqui estão. Quero estendê-lo aos que não puderam estar aqui. Alguns até porque tombaram na heróica luta contra o tirano. Sobre esse ato, quero externar um eterno agradecimento a todas e todos que o organizaram, em especial a Sueliema Franco e Cristina Martínez. Elas foram incansáveis de carregar o piano dos últimos dias. Jamais esquecerei dos companheiros e companheiras. Com profunda humildade, eu quero dizer do orgulho de ter conhecido, convivido e lutado ao lado de grandes seres humanos que sonharam com um Brasil mais igualitário e fraterno, democrático e soberano. Vou citar 3. Das centenas de santos, porque ninguém é mais puro do que um santo. De sábios, porque ninguém conhece tanto quanto um sábio. E de heróis, porque ninguém é tão corajoso quanto um herói que conheci. Para glorificar a luta dos oprimidos em todo o mundo, faço e peço aos presentes que respondam pela nossa ritualística, né, de presença ao final, ao citar os seus nomes. Ela era guerrilheira do Araguaia. Consta que foi presa, barbaramente torturada e fuzilada. Seu nome, Áurea Elisa Valadão. Presente. Ele era um sargento do exército afrodescendente que se tornou um valente guerrilheiro urbano. Morreu combatendo com uma metralhadora na mão, sustentando o fogo para dar fuga a outros companheiros. Seu nome, José Milton Barbosa. Presente. Ele era um brilhante advogado. Não sabia cobrar honorários. Comunista, defensor incansável dos perseguidos políticos, inúmeras vezes no Brasil e na América Latina. Ele conseguiu salvar seu nome, Antônio Modesto da Silveira. Presente. Enquanto eu estiver um sopro de vida, jurei honrar suas memórias, rendendo-lhes tributo. É exatamente por isso que estou reunido com você, aqui sentado, companheiro e companheira. É uma honra para mim. Porém, a melhor maneira que eu entendo possível para homenageá-los é prosseguir a mesma luta contra o fascismo, os opressores, verdadeiros ladrões do povo, entreguistas do patrimônio público que querem nos escravizar, as aves de rapina descritas na Carta Testamento de Getúlio Vargas, e buscando reavivar a memória desses grandes defensores da soberania nacional. Esses, sim, verdadeiros patriotas. A teologia da libertação nos ensina que nascemos para cooperar e não para competir. Um Deus libertador nos quer fazer feliz, amado infinitamente e amando, de bem com a natureza e livre de qualquer preconceito. Aos 82 anos, o que mais me motiva na vida é continuar a luta pelas causas dos movimentos sociais e populares, pelo ensino público e gratuito, pela democratização das comunicações, contra o latifúndio improdutivo, a agiotagem dos bancos, a entrega de nossas estatais, que o que eles mais querem de jacaré e boca aberta, que é a Pelsa Petrobras, o extermínio dos povos originários, o genocídio dos palestinos pelos sionistas e, sobretudo, por democracia, que a gente tem que lutar com soberania popular. Cheio de gratidão pela presença amiga de vocês e recarregado de energia positiva, gritem comigo contra os golpistas, os fascistas e os traidores do povo brasileiro.
Sem anistia, sem anistia, sem anistia. Sem anistia, sem anistia. Tortura nunca mais, tortura nunca mais, tortura nunca mais. Hasta la vitória sempre. Retorno para passar o próximo orador. Obrigado. Degade. Vamos então, eu vou passar a palavra para a jornalista Hildegard Ângelo. Estou muito grata, viu, Soriano, de estar aqui nessa mesa tão importante e de pessoas tão meritórias nessa causa de não esquecer, de jamais esquecer. Né? Graças a esse não esquecimento, por exemplo, e muito graças a ele, é que hoje nós tivemos esse resultado do STF e essa condenação e essa prisão de generais, de militares. Isso jamais aconteceria se não houvesse essa luta contínua de todos aqui presentes, todas as pessoas que aqui estão, de lembrar. Porque se eles tivessem conseguido o completo apagamento, como era o seu projeto, nós não estaríamos aqui. Nós teríamos, inclusive, perdido a última eleição. Então, mas a gratidão, Soriano, é um traço muito seu. Eu vi que no seu livro você detalhadamente agradece cada pessoa que passou por sua vida, agradece todos os que o apoiaram em todos os momentos, na sua luta, na divulgação do seu trabalho, do seu livro, que é o livro que realmente vai ficar para a história, porque você tem muito suor, muito trabalho, muita dedicação aos fatos que você perpetua nessas páginas. E se cada um pudesse fazer o mesmo, ou tivesse a sua capacidade de fazer o mesmo, então ia ser uma coisa sensacional. Ia ser outro Brasil mesmo, já tinha começado antes, né? Essa reação, né? Que hoje nós vemos, e essa conscientização, as pessoas voltaram para as ruas, isso é um grande alento que nós temos. No vídeo que você passou ainda há pouco, Soriano, que se repetiu, e foi bom rever pessoas, rever o nosso Nilmário, que está lá em Minas agora, que saiu de Brasília, ver o Modesto da Silveira, essa grande personalidade, esse jurista piedoso, cuidadoso e solidário com os brasileiros mais importantes, mais meritórios, que foram os nossos heróis contra a ditadura brasileira. E nesse vídeo, na abertura desse vídeo, um dos comentaristas que eu não soube identificar, e a Victória também, Grabois, que está do meu lado, ele falou que dizem que foi que a opressão veio em decorrência do movimento armado. Não foi nada disso. Foi o contrário. Foi o contrário. Foi o último suspiro daqueles jovens que já tinham feito de tudo. Foi o último gesto de bravura, de coragem, de entrega absoluta ao nosso Brasil, ao nosso povo e a essa linda causa, né, de um Brasil mais igualitário, de um Brasil como deve ser, como deveriam ser todos os países, sem esse desnível enorme que nós temos e com oportunidade para todos, e um Brasil dentro da ideologia do meu irmão, um Brasil comunista. Meu irmão era um comunista.
Então, eu falo aqui com muita tranquilidade, mas sempre com muita emoção, e não vou ocupar vocês, que eu sei pessoas mais qualificadas do que eu e com mais história, porque eu vivi a história de uma família, há pessoas aqui que viveram a história na própria carne, na própria pele, nas torturas. Então, eu vou deixar esse tempo para essas pessoas. Muito obrigada. Muito obrigado, Edegard. Vamos passar a palavra para o deputado Remon. Excelência, se me permite, eu acho que a gente poderia passar para o Cícero, porque o Remon, a gente quer que ele tome aqui um chá de cadeira para ser o último, para dar boas notícias. Pode ser, Remon? Pode ser. Então, então, por favor, com a sua permissão, presidente, Cícero, por favor, a gente vai alternando um homem e uma dama. Não, e uma. Obrigado pela chance de já adiantar essa comunicação. Primeiro, saudar o presidente Francis Bogossian. Em seu nome, eu saudo os demais companheiros e companheiras da mesa e passo, primeiramente, a um breve agradecimento que se justifica. Agradeço à editora Inverta pela oportunidade de ter feito o pós-fácil e ao autor, Francisco Soriano. Um agradecimento pela oportunidade à editora e ao autor, né? Porque eu acho que era desnecessário. Esse livro já está muito recomendado e recomendável. Então, eu acho que até dispensaria esse pós-fácil, mas como o convite veio e eu assumi a missão, a tarefa, com muito prazer. Por quê? Esse trabalho ele enfrenta uma temática muito difícil, muito difícil. E um livro um autor que aceita um tema difícil deve merecer a nossa atenção. Que ousadia foi essa do Francisco Soriano de resolver escrever sobre duas derrotas grandes. 64, não precisamos nem falar do que ela significou, né? E a outra, a derrota da resistência à ditadura. Então, é difícil, mas ele merece muito a nossa atenção, porque ele se saiu muito bem, se saiu extremamente bem ao enfrentar essa temática tão difícil. E eu não vou adiantar muito, porque eu quero que vocês leiam, corram imediatamente para ler a obra e divulgá-la. Ela deve ser lida e divulgada amplamente, porque precisa. Nós precisamos aumentar bastante o estudo sobre. Já há muito material, já há muita coisa que tem sido produzida, tanto por historiadores como por protagonistas desses episódios históricos tão importantes. Tanto o 64, né, o imediatamente pós-64, quanto a chamada resistência armada, que começa ali mais para frente, né? Esse é um tema que o Soriano aborda. Ele trabalha essa ideia, por que demora um pouco a resistência? Por que o enfrentamento à ditadura demorou alguns anos para ocorrer? Ou, melhor dizendo, o enfrentamento mais incisivo, o enfrentamento mais decisivo demorou um pouco, decisivo em termos de força, é claro, porque não logramos o objetivo imediato de depor a ditadura ali naquela virada de 67 até 71. Não conseguimos, mas fomos acumulando forças. E
vitoriosos ao final. Não é bom contar o final de um trabalho, mas vocês já devem ter observado, e eu não vou adiantar muito o final, mas pelo que o autor disse nas suas falas iniciais, nós fomos vitoriosos, nós estamos vivos, resistindo e passando para as novas gerações o que representou essa epopeia. Podemos chamar que tem uma trajetória de feitos de homens e mulheres muito impressionante nesse livro. O livro é muito, como a jornalista Hildegard se referiu, ele é muito cheio de informações, de uma didática. É um livro fácil de ler também. Esse é outro, eu posso dizer isso, porque e os outros que leram já também disseram isso, que o livro é de fácil acesso, então isso facilita muito. Tem biografias dos protagonistas dessa luta contra a ditadura, tem documentos, ele pesquisa documentos novos, essa nova edição, a terceira, traz mais material inédito, que não constavam nas edições anteriores. Então, é um pouco assim para instigar a leitura e mostrar o grande trabalho que foi feito, né? Do ponto de vista mais interno, né, mais ligado ao papel que esse livro pode contribuir para aumentar os estudos sobre história, ele é valioso. Ele é valioso porque ele enfrenta com coragem algumas mentiras, algumas inverdades sobre a luta armada no Brasil, algumas tentativas um pouco matreiras, malandras de desqualificar a ação dos guerrilheiros de 67, 68, como responsabilizá-los, por exemplo, pelo endurecimento da ditadura. De fato, a causa histórica fundamental da luta armada foi a própria ditadura. Isso tem que ser dito e repetido. A ditadura implantou, ela, por si, inicialmente, a violência, a tortura, a prisão, e a resistência foi se constituindo com problemas, com sacrifícios, com dificuldades, mas foi se constituindo. Então, é preciso observar isso no trabalho do Soriano. E não há um determinismo, portanto, tem muitas determinações no trabalho, muitos argumentos. Por exemplo, ele aponta com bastante dados os movimentos de 68, os famosos movimentos de 68, e não vai para fora do Brasil. Ele pesquisa os movimentos aqui, a luta do calabouço, a passeata dos 100 mil, as movimentações estudantis e operárias do período também, estudantis e operárias. Então, há farto material sobre isso, criando, de fato, aí material mesmo de forma empírica. Ele tem uma visão de história que não é uma visão unilateral. Observem bem na leitura, vocês vão ver. Há condições de observar os problemas econômicos também no livro do Soriano. 68 não cai do céu. Aqueles estudantes não saíram para as ruas, tanto no Rio de Janeiro como nas outras capitais do mundo, por uma fatalidade. Eles saem às ruas porque o capitalismo já começava a dar sinais de crise em 68. É claro que isso há outras questões que aparecem e não se detém muito, né, os historiadores até agora, nas reais causas do movimento de 68. Mas ali já tinha problema do capitalismo. Os jovens que foram às ruas em 68 já estavam percebendo que o capitalismo não trazia
segurança para a sua vida. O capitalismo já começava desde muito tempo, mas ali, em 68, ele já começava a dar sinais de crise grave, de crise econômica grave, que vai explodir depois, como nós sabemos, na década de 70. 73 e em diante, o fim dos acordos do pós-guerra já ficaram muito explícitos na década de 70. Mas 68 já traz inquietação com relação ao futuro. Isso é importante, porque nós queremos superar esse modo de produção que aponta miséria, que acumula miséria num polo e riqueza no outro. O modo de produção capitalista tem essas características, tem essa lei cruel de acumulação. E esses movimentos de 68 não eram de 68 e pós a luta, a guerrilha e os outros movimentos operários não queriam apenas mudanças institucionais, formais, queriam também melhorar a vida. Isso é importante. Eu acho que hoje o livro do Soriano pode empolgar pessoas a lutarem para derrubar esse sistema. Então, é uma leitura que pode ser útil, extremamente útil nessa direção. É claro que há outras determinações. O mundo, do pós-guerra, estava vivendo uma efervescência muito grande, então não era só os problemas econômicos, mas as lutas de libertação nacional, as lutas imperialistas, a Revolução Chinesa em 49, a Revolução Cubana em 59, a independência da Argélia em 62, todos esses movimentos empolgaram os participantes da luta armada e dos outros movimentos também. É importante considerar que, no Brasil, a luta armada é mais visível nesse período, de 67 até 71, mas também tem lutas de outro tipo, tem outras formas de luta e organizações que procuravam estimular um pouco. Podem não ter ido muito longe nessa missão de trazer o povo para a luta imediatamente, mas, aos poucos, o povo foi, dentro das suas condições, encontrando formas também de se engajar na luta contra a ditadura. Isso é fato. E o autor também destaca isso no seu livro. As eleições de 74 já sinalizam uma participação popular muito grande. Então, vamos alargando, né, aos poucos, incluindo novas determinações para construirmos uma história mais científica, de fato. Nós precisamos, e o trabalho do Soriano ajuda muito nessa direção, uma história científica dentro dos seus princípios, que é importante que seja assim, e uma história também comprometida com a transformação social, comprometida com a revolução, com a luta para a superação desse modo de produção. Então, eu diria que essas são as questões mais importantes do livro. O livro ele vai nos ajudar muito nesse sentido. E, caminhando aqui para a conclusão dessa breve apresentação, eu diria que ele responde bem esse problema apontado, inclusive, no título da obra. Foi uma grande partida, foi um grande jogo, um jogo difícil, mas ele reconhece que, em 85, no colégio eleitoral, de fato, num colégio eleitoral, dentro de condições ainda impostas pela ditadura militar, foi possível, com a eleição de um candidato da oposição, que veio se fortalecendo nas eleições anteriores, um movimento oposicionista que foi se fortalecendo nas eleições de 74 e 78, foi possível afastar a ditadura, se não como nós gostaríamos, foi possível infringir uma derrota na ditadura
em 85. Eu acho que isso é importante também reconhecer, e ele diz isso, não sou eu. Eu acabei aqui me empolgando. É ele que diz, é o autor que diz que, de fato, houve uma vitória, talvez uma vitória limitada, aí sou eu que digo, ele não diz isso, mas foi uma vitória. Então, veja que ele termina bem o livro, ele resolve bem a questão apontada na introdução. Ele resolve bem o enfrentamento de um tema tão delicado, que é resolver de forma otimista, esperançosa, mas não vaga. Eu gostaria de frisar, é um otimismo calçado, é um otimismo bem solidificado, bem embasado em investigação. Então, não tenho absoluta certeza que vocês não vão se decepcionar. E terminaria chamando todos para o jogo. O jogo é a leitura. Vamos, junto com o Soriano, jogar essa partida de xadrez que teve um desfecho importante, e um desfecho que justificou a nossa presença hoje aqui e as nossas próximas lutas. Vamos encarar esse trabalho com dedicação, com afinco, e levá-lo aonde for possível. Vamos divulgar a luta para promover elementos que nos levem à superação desse modo de produção tão cruel e criar condições para a nossa definitiva independência e marchar em direção ao socialismo. Então vamos para a professora Victória Grabois. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, boa noite, não sei, acho que é boa tarde ainda. Eu cumprimento a mesa em nome da minha companheira Delgarde Ângel, que, como eu, é familiar de um desaparecido, de dois, né, de um desaparecido e de uma assassina... Três? Não. A Sônia, sim. A Sônia, a gente conseguiu, quer dizer, a família e o Grupo Tortura Nunca Mais e a Comissão de Familiares de São Paulo conseguimos reaver os remanescentes ósseos da Sônia no cemitério de Perus, veio para cá e foi enterrada aqui no Rio de Janeiro, sua cidade, onde estava a sua família. O professor Cícero fez uma explanação, uma análise sobre a questão política e histórica da época de barbárie que nosso país viveu. Eu trabalho, o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro trabalha com a categoria memória. E eu queria, primeiro, saudar o Soriano por a terceira edição desse livro. Na primeira edição, eu participo com um artigo. O Soriano, no primeiro, ele fazia várias entrevistas na TV comunitária, ele transformou as entrevistas em artigos. Então, eu fiquei muito satisfeita, muito honrada dele ter me convidado para participar da primeira edição do livro, e parabenizo ele, que não é fácil no Brasil alguém escrever pela terceira edição. Eu falo na questão da memória porque se hoje no Brasil se fala que tivemos uma ditadura civil, empresarial, militar, é porque nós, os familiares de mortos e desaparecidos políticos e os ex-presos políticos, contamos essa história, né? Os ex-presos políticos que deram seus depoimentos, que escreveram livros, que são professores hoje, uma grande parte, professores universitários, que não deixaram esse período desaparecer do nosso mapa, né? Porque se não fôssemos nós, não se saberia o que aconteceu nos anos de 1964 a 1985, né? E a gente tem há um preconceito no Brasil muito grande em relação à luta armada.
mas as pessoas precisam entender que aquele era um momento. Em várias partes do mundo nós tivemos luta armada, várias, e o Brasil parece que é um preconceito muito grande contra isso, porque as pessoas se insurgiram e passaram para a luta, né? E a gente, então, eu e o Delgarde aqui, nós deveríamos estar, sabe, voltadas para nós mesmas, porque os nossos se foram, né? Mas aconteceu, né? Mas a gente lutou, e a gente não pode deixar que o nome deles caia, né? Que a gente tem que sempre estar atento, lembrar desses heróis do povo brasileiro, dessas jovens, desses jovens, e também dos velhos, né? Que parece... Outro dia, no grupo Tortura Nunca Mais, chegou uma menina lá dizendo o seguinte: meu pai era negro, meu pai era do MR8, até estou vendo a Georgina lá, até vou perguntar a Georgina depois se conheceu essa pessoa, e ela era negra, e ela disse, eu não vejo negros. Eu falei, nós temos, quem já foi no grupo Tortura Nunca Mais já viu, nós temos 3 painéis com mais de 300 desaparecidos políticos no Brasil, mas nós somos, segundo a Comissão Nacional da Verdade, 434. Nós tínhamos muito mais, nós tínhamos 495, só que a Comissão da Verdade do Brasil, ao invés de aumentar o número de desaparecidos, diminui, porque o Brasil é o país mais atrasado de toda a América Latina em relação à questão na questão dos direitos humanos. Nós ainda estamos atrás de vários países. Nos outros países, você vê na Argentina, são 30 mil desaparecidos, no Chile são 9 mil desaparecidos, no Uruguai são 3 mil desaparecidos. Não é possível que nesse país continental, que na época tinha 100 e tantos milhões de habitantes, a gente só tenha 434. Os indígenas não foram computados, os quilombolas não foram computados. Outro dia, o ministro do Supremo, Flávio Dino, disse 64 não morreu ninguém. Morreu sim. Você morreu no Largo do Caco, eu estava lá em 1964, no dia 1º de abril, na nossa frente, morreram 5 pessoas que o comando de caças comunistas mataram, né? Então, é muito importante isso. Eu queria dizer para vocês que o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro é uma entidade que não tem fins lucrativos, que vive das doações dos companheiros, ex-presos políticos, e das famílias dos desaparecidos do Rio de Janeiro. Só que a nossa sede fica lá em Botafogo, na Rua General Polidoro, que foi cedida pelo doutor Nilo Batista, quando o governador do estado, que Brizola, se renunciou ao cargo para se candidatar a presidente da República, e o Nilo Batista, que era o vice, assumiu. Então, ele deu para a gente, em comodato, 2 salas por 10 anos. Só que a gente agora foi ler os documentos, os 10 anos viraram 31 anos. E o governador do estado, o novo governador do estado, Cláudio Castro, colocou uma série de imóveis para serem vendidos no Rio de Janeiro. Entre esses, a sede onde está o Grupo Tortura Nunca Mais. E agora nós fizemos uma luta que, inclusive, aqui nessa mesa, a Soriano, o Raimon e o Delgarde deram depoimentos em vídeos de 1 minuto, e nós fizemos uma luta muito grande. E na Comissão de Constituição e Justiça do Rio de Janeiro, ontem, foi retirada a venda do Grupo Tortura Nunca Mais. É uma vitória. Nós temos que agradecer a todos os companheiros que lutaram junto com a gente nesses dias, porque a gente, no Grupo Tortura Nunca Mais, não fazemos mais nada. A nossa vida é só voltada agora para a manutenção da sede. Mas nós não temos garantia se nós vamos ficar lá mesmo, pelo seguinte: o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a comissão retirou o nome do grupo, mas ele vai para plenário e vai entrar em pauta na semana que vem, e ele vai apresentar uma emenda que retire tire o nome do Grupo Tortura Nunca Mais da lista, que a sede do grupo seja vendida, e que ele vai colocar também, mais ainda, a Aldeia Maracanã e o Estádio do Maracanã. Isso tudo para fazer também teatro. Então, a gente tem que estar atento, pode ser que a gente continue, pode ser que a gente não continue, mas a solidariedade... A solidariedade foi muito grande, nós não temos para onde ir, né, porque nós temos um material muito extenso. Então, eu queria dizer para vocês que a nossa luta é enorme, né? Por exemplo, ontem eu tive uma reunião com as juízas
uma reunião em Brasília, mas era uma reunião híbrida, né? Eu estava no Rio de Janeiro, porque não dá para ir para Brasília para você participar numa reunião desse porte e voltar, é impossível. Então, sobre a questão da saúde mental e a saúde física dos familiares e dos presos políticos, né? Então, já se passaram, por exemplo, no caso específico do Araguaia, nós temos uma sentença de 2010. O Estado brasileiro não cumpriu essa sentença. Ele só cumpriu 2 itens dessa sentença. Um item foi publicar a sentença em um grande jornal de circulação, ele publicou no estado de São Paulo, e o outro item era a reparação pecuniária. Vamos dar dinheiro para essa gente, que eles se calam, mas o dinheiro não, é ao contrário, nos calamos, nós ficamos com mais um dinheirinho, que não é essas coisas, para a gente poder lutar, porque tudo acontece em Brasília. Só que eu disse ontem para a juíza, vocês chegaram 15 anos atrasados, porque nós tínhamos 80 familiares que tinham pedido ajuda física e mental. Só que, com o passar do tempo, nós fizemos agora uma nova relação, já tinham morrido, os pais já tinham morrido, as mães já tinham morrido, sobraram os irmãos, as esposas e os filhos. Desses, agora, só 23 pediram essa ajuda médica. No meio do caminho, um dos irmãos também vem a falecer. Então, agora são 22, né? Quer dizer, tudo no Brasil é muito atrasado. Vocês sabem que nós também, o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, está numa luta junto com outras entidades de direitos humanos, como os filhos e netos, e outras tantas entidades, pela posse do prédio do DOPS na Rua da Relação, que o prédio do DOPS da Rua da Relação seja um centro de memória, como a gente tem, assim, tipo a ESMA na Argentina. Claro que não é do tamanho, a ESMA é uma coisa monstruosa, é um bairro, mas que a gente tenha um centro de memória no Rio, como a gente tem em São Paulo, né? Então, o Rio é ainda muito atrasado em relação à questão da memória, da verdade e da justiça. A nossa luta é muito grande, a gente conta com a colaboração de vocês e nos ajudem a manter a sede do Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro. Mais uma vez, eu parabenizo Soriano, companheiro do grupo há 40 anos, daqueles companheiros aqui que estão sempre firmes lá nos ajudando, contribuindo em todos os sentidos, né? No sentido político, econômico, sempre nos ajudando. Nosso agradecimento a todos que lutaram, que a gente continue, vamos ver se a gente vai conseguir continuar com a sede do Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro. É isso que eu espero. Muito obrigada, êxito no livro, que tenha boa vendagem, que esse livro seja levado às universidades, que os estudantes conheçam essa luta que ele conta, e você percebe, no pouco que eu li do livro, a esperança que Soriano tem, sabe, no Brasil, na juventude, sabe, e que a luta continua, tanta esperança tem que ele escreveu um livro desse, teve a coragem de falar sobre a questão da luta armada. São muito poucos que têm essa coragem, são pouquíssimos que têm essa coragem. Há um preconceito muito grande na esquerda por essa razão. Então, eu acho que é o grande valor do livro, e parabenizo mais uma vez o companheiro, e a luta continua. Pela vida, pela paz, tortura nunca mais. Pela vida, pela paz, tortura nunca mais. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Vitória. Vamos, então, passar a palavra para o deputado Remon. Eu quero começar dizendo para vocês que tomar um chá de cadeira aqui do lado de Soriano, isso é muito bom. E nem é chá de cadeira, até porque as falas aqui estão ricas e tão bonitas até agora. Quero cumprimentar todas e todos. Quero cumprimentar aqui Vitória e Hildegard, 2 mulheres aqui na mesa, que somente as 2 juntam das suas famílias 5 pessoas desaparecidas e assassinadas, 6 pessoas desaparecidas e assassinadas pela ditadura militar, cujos culpados não foram sequer levados ao banco dos réus. Nós queremos cumprimentar também aqui o querido Francis, o professor Cícero e o querido Francisco Soriano. Primeiro, dizer para vocês como não amar Francisco Soriano. Eu fico aqui olhando para a sua família e fico lendo aqui a carta que os filhos escreveram, né? A parte dos filhos escreveram,
né? Pai Francisco entrou na roda, né? E aí eu fico imaginando como é que alguém pode, sob a batuta dos ditadores, sob a força bruta da ditadura militar, que levou tanta gente à morte e que escondeu tanta gente e que exilou tanta gente e que torturou tanta gente, como é que alguém que passou por esse caminho, né, sendo torturado, sendo preso, sendo perseguido, consegue escrever ao mesmo tempo com tanta firmeza, com tanta objetividade, mas também com tanta ternura e com tanta poesia, que é o que fez o Francisco Soriano nas edições de seu livro. Aqui, A Grande Partida, Anos de Chumbo. Eu tô vindo, cheguei ontem à noite e falei com o Soriano há umas 2 semanas. Soriano, normalmente na quarta-feira eu não estou no Rio, mas nesta quarta, 22, excepcionalmente eu estarei e irei com muito prazer lá no Clube de Engenharia para encontrar você, encontrar seus amigos, para a gente participar do lançamento desta edição, 3ª edição, que, assim, cumprimentar também o Inverta, né, essa turma tão querida, tão aguerrida, né, Georgina, Cícero. Então, assim, eu irei com muito prazer. E porque eu cheguei ontem à noite, era bem à noite já, estou ainda meio virado no fuso horário, cheguei da China, fui representar o Brasil lá numa exposição da indústria criativa e cultural da China. E é muito interessante a gente falar da China e do Brasil, que a gente diz assim, a China, né, ela é uma sociedade de milênios, milenar, e a gente olha para nós e para a gente acabar com esse mito do descobrimento, a gente também tem que afirmar que nós também somos milenares. Os nossos povos tradicionais, os nossos povos originários, o nosso povo amazônico, né, a nossa estrutura enquanto povo também é milenar. A nossa sabedoria também é uma sabedoria milenar. Então, assim, a gente precisa entender, né, a potência que é a China hoje, inclusive fazendo esse embate com a hegemonia norte-americana que nos quer matar, né, e a gente compreende, né, o avanço dessa cultura milenar, mas também compreendendo o nosso avanço enquanto cultura milenar, a nossa sabedoria, a nossa cultura, a nossa existência, a nossa contribuição para o planeta, que não é uma contribuição vinda de 1500 para cá. O mito do descobrimento, ele precisa ser desmontado, e desmontado o tempo todo, para a gente compreender a nossa riqueza também. Depois, lembrar aqui que o livro do Soriano, ele menciona, né, ele traz consigo, por mais que ele nem diga especificamente, os nomes e as histórias e as vidas dos conhecidos e desconhecidos que foram torturados, exilados e assassinados durante a ditadura militar. Ele é um legado de uma luta, né? Ele é a memória de uma luta que não pode ser esquecida e que muita gente nos ensinou a esquecer. Conforme diz o próprio Samba da Mangueira, né, que diz para nós assim, a história que a história não conta. A história que nos contaram na escola foi uma história para esconder a história. A história que contaram para a gente, que fizeram a gente aprender nos bancos da sala de aula, é uma história, Cavalcante, para a gente esquecer a história. E nós não podemos permitir isso. A gente quer avançar de outra forma. Na Comissão de Direitos Humanos, que eu presido esse ano na Câmara e tenho o orgulho, a honra de ter recebido esta tarefa do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, esta Comissão de Direitos Humanos é uma comissão tomada por gente que vocês não imaginam os discursos, os debates e os enfrentamentos. Mônica esteve lá em um desses dias, né, Mônica? Acompanhou uma das reuniões de nossa comissão. E a gente faz um enfrentamento terrível, de negro dizendo que não há racismo, de trabalhador empobrecido dizendo que não há opressão do capital. É uma coisa assim apavorante, uma coisa horrorosa. Mas nessa comissão, que é tomada por mais da metade de pessoas de direita e de extrema direita, o nosso campo é minoria, embora eu seja presidente, o nosso campo democrático, o campo de esquerda é minoria na comissão, a gente tomou, Vitória e Delgar, a gente tomou por tarefa, desde a primeira reunião, porque eu estava indo para Brasília e eu não sei,
acho que é mais um desejo do que ser verdadeiramente, né? Eu gosto muito de Paulo Freire e tenho um desejo freiriano muito ardente em mim. E no avião estava Andréia Prestes. E Andréia, nós viajamos juntos, e no aeroporto a gente trocou uma prosazinha rápida ali no saguão do aeroporto, lá em Brasília já, e eu ia ter naquele dia a primeira reunião da Comissão de Direitos Humanos que eu ia presidir. Aí eu disse assim, escuta, Andréia, eu vou falar hoje na Comissão de Direitos Humanos sobre uma cena. Vou falar sobre uma cena. João Macena, e que é avô da Andréia, né? E aí eu fui para a comissão e na primeira reunião eu disse assim, vamos fazer o seguinte, em cada reunião da comissão a gente vai falar sobre um brasileiro ou uma brasileira que foi torturado pela ditadura militar de 1964 a 85. E assim, de lá até hoje, em todas as reuniões, a gente faz a leitura da biografia de um brasileiro que lutou contra a ditadura militar e que foi derrotado e levado à morte. Foi torturado. Mas isso, assim, sob o constante protesto da extrema-direita que perambula naquela comissão. Já fizemos a leitura de vários nomes, de vários companheiros e companheiras que nós não podemos deixar de honrar a sua memória, não podemos jamais deixar de honrar a sua memória. Mas, assim, a Grande Partida, Anos de Chumbo, reúne, então, relatos e memórias de militantes da resistência à ditadura empresarial militar de 64 a 85. Lembrar que o Soriano, ele é de Teófilo Otoni, e eu sou Raymond Luiz Otoni. No Congresso Nacional, tem um Otoni, que é daqui do Rio de Janeiro, inclusive, que é de extrema-direita, né? Que é o Otoni. Quando me confundem com o Otoni, eu fico muito triste, porque, assim, eu gosto do meu Otoni, que é meu Otoni lá de Teófilo Otoni também, porque eu também sou mineiro, né? Meu Otoni, na verdade, é de perto de Cerro, Francis. Cerro, onde nasceu Teófilo Otoni, que depois foi para Teófilo Otoni, fundou Teófilo Otoni, e o meu Otoni é desta engrenagem aí. Então, eu fico, às vezes tendo que esconder o meu Otoni, mas eu nunca queria esconder meu Otoni, é porque quando eles me confundem que é Otoni no Congresso Nacional, é porque estão falando do Otoni de Paula, embora eu o respeite, porque todo ser humano é merecedor de respeito, mas ele está num olhar político, sabe, muito diferente do meu. Ele olha para a extrema-direita e defende Bolsonaro. Eu olho para o campo democrático popular e defendo a luta do povo trabalhador. Então, eu quero fazer essa parte para dizer que eu e Soriano somos meio que parentes, né? Eu por ter Otoni e ele por ter nascido em Teófilo Otoni. A gente pode fazer as licenças, somos da mesma linhagem franciscana, né? Aliás, o livro do Soriano é um livro que tem muito de franciscanismo mesmo, né? É um livro que fala com ternura de um tema muito duro, de um tema muito pesado. O livro Soriano, então, que é, portanto, mineiro de Teófilo Otoni, ele faz um registro essencial dos anos de chumbo, amparado por informações trazidas, inclusive à tona, no relatório final da Comissão da Verdade, de 10 de dezembro de 2014. Então, ele antecipa muita coisa o Soriano vem trazendo aqui, e isso é muito importante. A gente não pode deixar isso de lado, essa história não pode ser definitivamente esquecida, ela tem que ser lembrada o tempo todo, né? Não para a gente viver numa lembrança que nos dói, mas numa lembrança que nos leva à militância, para que isso nunca mais aconteça, para que as pessoas nunca mais tenham as suas liberdades tolhidas, para que nenhum mais ser humano seja colocado no pau de arara, para que ninguém mais seja torturado, para que o brilhante Ustra não seja elogiado, não seja enaltecido no Congresso Nacional, porque naquele 17 de abril, Bolsonaro devia ter saído preso de dentro do Congresso Nacional. Então, assim, a vida do Soriano, ela está ligada aos eventos narrados no livro. Ele foi funcionário da Petrobras, já foi falado aqui, demitido, depois anistiado. Na verdade, Soriano é daqueles camaradas que, aos 82 anos, disse aqui que, na verdade, ele continua no mesmo sonho de quando ele era jovem. Isso é de uma lindeza, isso é de uma profundidade, isso é de uma ternura, de uma humanidade, de uma dimensão, de um coração, que é tudo que a gente quer na vida. A gente ficar mais velho,
né, ficar com mais idade, mas não perder a ternura do desejo de construir uma sociedade onde as pessoas sejam respeitadas pelo que elas são e do jeito que elas são. Esta é a figura do Soriano. Por isso a gente está aqui, viu, Soriano? A prisão não demorou e aconteceu lá em 1969. E aí a gente vai ver no livro, né? Todo mundo, quem não leu o livro vai ler. Eu li a outra edição, vou ler essa, porque ele já me falou que tem muita mudança, ainda não li, porque quando recebi, logo depois estava nessa loucura, nessa correria para lá e para cá, mas vou ler de novo. Soriano formou sua família, ainda em 70 casou-se com Ivone, que os deixou em 14, né? E nosso carinho para ela, né, dona Ivone, para que ela esteja bem. E assim, o livro A Grande Partida, Anos de Chumbo, é então esse documento histórico, político, que ressalta a trajetória de alguns dos verdadeiros heróis brasileiros. Perseguidos, muitos deles assassinados pela violenta repressão da ditadura, são pessoas que marcaram a história do Brasil e são referências na luta em defesa de um Brasil democrático e soberano. Esse Brasil democrático e soberano, muitas vezes ele pode ser relatado no livro, mas a nossa riqueza, enquanto povo brasileiro, esse nosso pensamento, ele é relatado de muitas formas culturais. Ele é relatado aqui, né, Helenice? Relatado aqui pela bandeira do Brasil, olha, que a Helenice trouxe na mão aí, que eu roubei da mão dela, para mostrar para vocês, né? O Brasil é dos brasileiros. Há pessoas que escrevem livros, há pessoas que fazem bandeiras. E nós e eles, uns e outros, construímos o Brasil soberano, e nós desejamos que verdadeiramente seja dos brasileiros e seja das brasileiras. Por fim, pessoal, essas histórias, né, que Soriano nos conta, esse livro que hoje nos é trazido aqui pelo Soriano, é para nós assim, algo que nos diz assim, nós, como Soriano, os que ainda, estou vendo aqui uma menina, né, uma criança, estou vendo aqui uns jovens ali também, você, neta, né? Neta, é. Os jovens que estão aqui, vocês, se algum dia tiveram esse direito, hoje vocês perderam o direito de ganhar idade e perder a ternura. Seja como o vovô Soriano, envelhece e não perde a ternura, para falar das coisas, mesmo das coisas duras da vida, falar com esperança e com desejo de construir uma sociedade que seja boa para todo mundo. Muito obrigado. Estou com vontade de roubar essa bandeira e levar ela para Brasília para mostrar. Pode levar. Eu já roubei. Pode levar. Eu não morto. Peraí. Obrigado, Helenice. Podemos encerrar. Vamos falar ou você gostaria de fazer? Então, bom, eu vou passar então a presidência da sessão. Aqui é o Francisco Soriano, está em casa como eu. Muito obrigado, Francis, mais uma vez. Você também falou do seu compromisso, do seu maior que você tem hoje, até junto ao Conselho. Eu, em deferência, então, à maneira mais suave de conduzir as coisas, mais humana que as mulheres têm, eu gostaria de que esse trabalho fosse passado para a nossa querida Vitória. 2 vezes nós estamos aqui comemorando a Vitória, e só Vitória poderia trazer tantas vitórias assim como ela já anunciou hoje, né? Então, Vitória, aceita esse sacrifício. Eu só pediria um favor na dinâmica, a gente colocar música, colocar arte. Então, o Moraes do Acordeon e a Cida vai cantar a Canção das Três Raças.
que é muito importante. Depois a gente vai fazer aqui, cada um vai poder dar sua palavra conforme ali. Vamos sim. Não, vai ter um toque. Moraes, prepara. A gente vai dar um tom musical antes de começar o debate, viu, gente? Vai ter debate? Ah, tá. Olha a alegria. Presidente, sai dessa linha. É isso, você também. É pegando a luz do agora ele melhorou. Chega pra cá você. O Moraes vai fazer uma apresentação musical para dar o tom. Depois a gente vai continuar. Você quer fazer uma pergunta? Mas vai fazer sim. Isso. Só para a gente dar sequência, depois vamos passar a palavra aqui nesse fórum de sábios. Nós estamos tendo uma dificuldade. Eu pedi aqui ao cerimonial que preparasse algumas pessoas para a gente aqui fazer destaque. E eles disseram que deram um nó. Eu dei um nó na cabeça deles, porque são tantas, o brilho, são tantos os astros e as estrelas aqui presentes, que não dá para eles definirem quem é que eles podem aqui selecionar para falar. Então, nós estamos não é uma mesa, é um círculo, e nós vamos apresentar um número da Canção das Três Raças. Essa música é muito bonita, porque Barbosa Lima disse o seguinte: o Brasil se tornou independente quando juntou as três raças e nós expulsamos os holandeses do Brasil. Então, essa música que a Cris vai tocar, vai cantar, Cris, solta a voz, Moraes, puxa o fole e viva as três raças brasileiras, a nação brasileira, por favor. Depois, a nossa querida Vitória. Pode cantar comigo, tá, gente? Quem souber. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, em paz, em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Quero ouvir agora. Oh, vocês. Igual a noite o dia é ensurdecedor. Ai, mas que agonia, o canto do trabalhador. E esse canto que devia ser um canto de alegria, como é que é? Sou apenas como soluçar de dor. Todo mundo.
Sucesso, Soriano. Muito sucesso, viu? Felicidade. Obrigada, gente. Muito obrigada. Vitória. Pessoal, seguindo aqui, já tem 3 pessoas inscritas. Vamos fazer um grupo de 5, depois mais 5. Eu sei, Lili. Falta mais um, se quiser. Eduarda? A Jó? O Cavalcante é o primeiro, já tinha falado aqui. Agora não vamos. Cavalcante é o primeiro. Boa noite, companheiras e companheiros. Me sinto muito bem porque estou nesse meio. Eu quero falar da minha relação, eu e o companheiro Soriano, na ALN. Nós participamos da luta armada na ALN, eu e o companheiro Soriano. Quer dizer, a gente não ficou de braços cruzados. Fomos à luta, fomos à luta. Eu queria, falou-se aqui muito em tortura, e no grupo Tortura Nunca Mais. Eu queria falar uma coisa. Eu trouxe aqui alguns livros e não estava querendo levar de volta. Sou o Tiago, sou o cara. Esse livro é o meu segundo trabalho. Meu primeiro trabalho chama-se Guerra e Terrorismo. Meu segundo trabalho é Mergulho no Inferno. Na página 302 desse livro, eu falo o seguinte: nenhum ser humano pode ser torturado. Nenhum ser humano pode ser torturado. Um torturador jamais poderá ser torturado. Os nazistas não foram torturados. O caminho deles foi a forca no tribunal de Nuremberg. E esse é o caminho que nós devemos apontar aos torturadores. Olha lá, é pena que nós não possamos agora, hoje, construir o nosso Nuremberg para enfiar uma corda no pescoço desses fascistas que tem aqui, que andam soltos e reclamando, pedindo anistia. Eles merecem uma corda no pescoço, como no Tribunal de Nuremberg, na Noite dos Enforcados, 16 de outubro de 1946. Um dos maiores nazistas, Ernest Gutenberg, sei o nome do cara, só nome de nazista mesmo. E se dizia responsável pela morte de mais de 3 milhões de judeus. Ele foi o segundo a ser levado ao tribunal para enforcar. Ia morrendo de medo ao lado dele um capelão. Quando ele foi, na hora que disseram que ele a sua última palavra, ele disse: a sentença foi por demais cruel. Quer dizer, o que merece esses que estão aí pedindo anistia é uma corda no pescoço. É uma corda no pescoço. Esses fascistas, o que merece é isso. Eu e o companheiro Soriano éramos da ALN. A ALN, porque o companheiro Carlos Marighella não quis fazer acordo. 10 dias ou 20 depois do golpe, foi a Brasília um grupo de pessoal do PES, do Partidão, levado pelo... À época, ele era o presidente da Livraria Editora Civilização Brasileira, não me lembro o nome dele agora. Chegaram lá, foram rasgar sedas com o Goberê de Couto e Silva. O Marighella disse não. Depois daquele tiro que ele tomou no esqui, lá em Copacabana, quando Marighella foi apanhar a roupa, ele viu que a lavadeira que ia trazer a roupa para ele estava lá perto do cinema, ela vinha sendo seguida, ele correu e entrou no cinema. Quando Marighella entrou no cinema, aí a pouco acenderam a luz do cinema e estava um policial com um revólver na frente dele. Disse: renda-se. Marighella chutou o revólver e a bala pegou no peito. Marighella saiu lutando dentro do cinema, as crianças chorando, ele sangrando, e levaram ele até a rua, mais de 10 caras para botar dentro do carro. Parece até brincadeira. Quando ele estava lá fora, o cara gritou assim: chuta o saco dele, aí ele juntou as pernas, os caras atiraram dentro do carro. Ele saiu sangrando, quando chegou no Souza Aguiar, gritando, sangrando. O médico gritou: Marighella, você está no hospital, Marighella. Quem está falando com você é o doutor Fulano, o médico. Foi quando ele recebeu uma injeção imediata. Marighella partiu para a luta, ele não aceitou conciliação, não aceitava
conciliação. A Eliane. E por isso é que eu estou falando aqui. Eu sei que aqui tem companheiros e companheiras que sabem muito mais do que eu. Eu falo muito melhor do que eu. Mas me dê licença para falar mais um pouco. Esse companheiro aqui, além de um grande sanfoneiro, não pode ver teclado que ele não vai. Numa visita aqui na casa de um companheiro, que ele viu um piano que está lá sorrindo. É um grande enxadrista, pois a grande partida aí é o xadrez. Esse livro é excelente. É Os Anos de Chumbo, por aqueles anos que nós mais sofremos. Eu e ele, a confusão era tão grande que ninguém se conhecia ninguém. Eu sabia que era o grandão. Eu sabia que na Eliane tinha um grandão. O grandão não é brincadeira. Quem era o grandão? Eu não estou tão vendo. Eu saí de uma prisão, depois eu saí daí ontem. Eu entrava na prisão, o cara dizia assim, depois que você sai... Cavalcante, conclui, porque a gente tem uma lista aqui enorme. Quero me desculpar, você tem que Companheiros, vamos agilizar 3 minutos para cada um, porque tem que entregar a sala. Então, tem aqui uma lista enorme de pessoas que querem falar. O próximo é Simões, que vai falar pelo PCB. Boa tarde. Só queria registrar aqui a presença dos comunistas do PCB. É bom lembrar que o pessoal do PCB, apesar de não ter ido, porque não concordava politicamente com a luta armada, mas tivemos a direção totalmente massacrada, totalmente exterminado o PCB. Né? Citar um nome, que é o Vladimir Herzog, que é morto. Quer dizer, aqueles que foram para a luta armada foram dizimados pelo ditador, digamos, o Médici, né? Depois o outro Geisel vai dizimar o PCB, que não foi a luta armada. Né? Mas a nossa presença aqui é para dizer, pena que a Edelgard foi embora, mas a gente tem que continuar muito lutando. A gente tem que ter um país comunista. Essa tem que ser o nosso objetivo. Não uma democracia burguesa que não vai resolver tanto. Né? A gente vê o número de pretos dentro dessa sala, continua mesmo o apartheid. Você veja o analfabetismo no Brasil, as favelas. Aqui a classe média acabou a ditadura militar, mas que essa ditadura que a gente vive diária, ela continua. O Brasil precisa ser incendiado pelas nossas forças. Ainda hoje, ela bem disse, que o número de pessoas perseguidas é curioso. O Brasil tem 400 pessoas só, enquanto que a Argentina tem 30 mil, o outro tem 5 mil. É muito estranho. Né? É estranho, é uma elite perversa, a elite brasileira. É mentira, muito bem colocado por ela, falando sobre esse número de pessoas que foram presas. É mentira, 400 pessoas. É brincadeira, né? Então, é pela luta de um Brasil justo, um Brasil melhor. Ao ver o meu irmão deitado na rua, eu me dói. Por que eu tenho direito? Que direito é esse? Eu fiz por onde para poder ter melhor vida? Não, a vida não é para isso. Né? Nós temos que lutar por um mundo mais igual. E o Brasil é de uma injustiça monstruosa, dos países mais injustos do mundo. Então, eu queria só registrar a presença dos comunistas do PCB, na presença aqui da grande liderança, que é o Marum, que me abriu mão para que eu falasse. Eu queria me solidarizar a todos aqui presentes e dizer que a luta permanece. Os dias, nosso futuro já não é tão longo, mas a luta permanece. A luta da bandeira pelo comunismo, como falou a Edelgard. A mim não me atende uma burguesia, e esse negócio de democracia também é um negócio de confusão. Não, eu sou democracia. Não, o que é isso? Né? A gente tem que definir o que é democracia. Né?
Não é botar o voto e ir embora para cá, não. Isso aí também não serve para grandes coisas, né? Temos que dividir as riquezas dessa nação, né? Então é isso aí, muito obrigado. Agradeço a Grabois. Obrigado. Companheiros, a gente tem que ser breve, que o Soriano ainda vai autografar os livros, né? Então, a gente tem que falar, o companheiro Cícero aqui está contando aqui pelo cronômetro, porque eu ainda sou analógica, ele conta o tempo e eu fico em cima de vocês. Afonso vai falar? Não sei, parece que chegou aqui, me cumprimentou, não sabia se ia falar ou não. Cadê o Afonso? Não está aí. Eli. Geração 68. Boa noite a todos, meu nome é Eliette Ferrer. Eu vou falar muito rápido aqui. O que eu queria deixar muito claro é que nós ainda estamos aqui. Isso é muito importante. A luta é do passado, 64. Não, senhor, a luta é hoje, é ontem, é amanhã. A gente tem que deixar isso sempre na cabeça. A luta por um mundo melhor, por um Brasil melhor para todos. É uma luta contínua. Nós somos muito poucos, muitíssimos poucos, mas nós somos sementes, sim. Sair daqui e, poxa, sabe? Ter isso em mente, que a gente tem que passar isso sempre adiante. A nossa luta por um mundo melhor, ela continua. Continua e continua. Beijos. Jorge Eduardo. Boa noite. Está ouvindo aí? Está dando para ouvir? Não. Não, né? Alô? Alô? Agora está melhor. Boa noite. Eu ia pedir até para gravar, mas eu acho que cada pessoa aqui, na realidade, é uma testemunha ocular do que eu vou falar aqui. É porque eu vou ler um texto aqui. Valeu. Está sendo gravado, depois eu pego aqui. É o seguinte, eu tive o prazer de conhecer o companheiro Soriano quando ele voltou a Petrobras, anistiado. Inclusive, não foi uma anistia. É igual o caso do companheiro Muta aqui, que eu fui junto com ele na comissão de anistia em Brasília. E eu vou dizer uma coisa, até porque o nosso companheiro Raymond está aqui e é presidente da comissão. É o seguinte, o que eu vou ler aqui resume o que o companheiro Soriano e o companheiro Muti, que são mais antigos do que eu, o que aconteceu dentro da Petrobras. O seguinte, eu não vou nem ler o texto, porque eu vou mandar para o Raymond e vou mandar para a comissão organizadora e para o grupo Tortura Nunca Mais. Dentro da Petrobras existia um cidadão chamado Sebastião Henriques Vilarinho. E nós tivemos um livro da Petrobras, Memória dos Trabalhadores da Petrobras. Alguns companheiros deram testemunho, outros não deram. Eu fui um dos que deram testemunha. E o senhor Sebastião Henriques Vilarinho foi outro que deu testemunha. Isso na época que o companheiro Santa Rosa era diretor da Petrobras de Comunicação. Por que eu vou trazer esse registro aqui? Inclusive, o Soriano sabe que eu estou escrevendo um livro, mas eu não tenho pressa de terminar o livro. Eu tenho pressa de relatar a verdade. Custo o que custar. Até se for necessário a minha vida, vai colocar em risco, porque está correndo risco desde aquela época de 84. O Muti, 83, Fabíola e outros, e o companheiro em 68. Enquanto essas pessoas estiverem vivas, a gente não precisa correr. A gente precisa fazer um trabalho bem feito de solidariedade e com comprovação científica. Eu sou engenheiro de petróleo, então eu não posso colocar em verdade sobre os acidentes da Petrobras. Então, em 84, em plena ditadura militar, houve um acidente. O que foi que esse Henrique Vilarinho colocou no seu depoimento? Meu sogro era assistente do ministro da Guerra, senhor
Costa e Silva. Olha o que eu estou dizendo. O senhor Henrique Vilarinho, não é Jorge Eduardo que está falando, disse que o sogro dele era assistente do ministro da Guerra, Costa e Silva. Ele ainda não era presidente da República. Então, o que foi que fez Muti e esse companheiro aqui está aqui? O seguinte, eles enfrentaram a ditadura. E o que foi que disse Henrique Vilarinho? Não sei a inteligência dele, o que aconteceu. Ele disse o seguinte, que, e não foi sob tortura, foi espontaneamente no Memória da Petrobras. Vocês podem estar no site e vai ter lá. O seguinte, o meu sogro pedia para que eu não se metesse em política. Victória, não se metesse em política, porque se eu me metesse em política, eu podia me estepar. E o Henrique Vilarinho disse que não se meteu em política porque ele seguiu rigorosamente o conselho do assistente do ministro da Guerra. E ele não se estepou. No entanto, o companheiro Muti teve o seu trabalho, o companheiro Muti teve prisão, etc. Companheiro, tem 5 minutos que você está falando, você me desculpa. Já tem isso tudo? Já tem tudo isso. Então não tem problema. Eu tenho 40 anos que estou lutando e não vou desrespeitar aqui a mesa. Tá certo? Então, o que aconteceu? Ele disse que não se meteu em política. No entanto, ele perseguiu várias pessoas dentro da Petrobras. Esse depoimento eu vou mandar para o Soriano, para ele mandar para o Tortura, nunca mais, que é a memória que é importante, e essa pessoa não sei nem se está viva. Então, encerrando aqui um depoimento importante, um depoimento que coloca a minha vida dentro da Petrobras. Graças a Deus eu estou vivo ainda e companheiros como esses estão vivos. Então, é o seguinte, eu pediria que a comissão, vou mandar aqui para o Raimon, apurasse por que essas pessoas foram perseguidas na Petrobras e esse técnico, que diz que é técnico, engenheiro de petróleo da Petrobras, é técnico, no entanto, perseguiu um bocado de gente dentro da Petrobras. Eu quero que investigue dentro da Petrobras como o SNI, que foi criado dentro da Petrobras, o SNI começou dentro da Petrobras, que se investigue isso, porque até hoje ainda não foi investigado como funcionou dentro da Petrobras, ok? É só isso. Desculpe, porque eu estendi o tempo. Importantíssimo o seu depoimento, importantíssimo. Agora, olha, o último inscrito aqui, pessoal, o Soriano tem que dar os autógrafos dele lá, né? Porque aqui. Agora é Mauro Bulamarque. Quem é? Hã? Então, vem falar você. Eu sou Mauro Bulamarque, atualmente fazendo um canal no YouTube, na TVC, Caminhando Jornal TV. E eu estou aqui entre a conveniência minha, que é não falar nada, porque muitos discordarão, talvez, do que eu vou falar, ou a consciência de falar. E acho que aqui é um público com tradição, com luta, importante para ouvir isso. Não tenho nenhum parente desaparecido, mas tenho 3 amigos pessoais, colegas de turma, eu cursei a Universidade de Brasília, assassinados e barbaramente torturados. Onestino Guimarães, Ieda Delgado e Paulo de Tarso Celestino, de 3 organizações diferentes. Poderia falar outros, mas vou me limitar a esses. Na UNB, eu fui o presidente do DCE da FEUB, que entregou o diretório da FEUB a Onestino Guimarães, com quem eu convivi até 1968, quando saí de Brasília. Só vou falar isso sobre mim, quem quiser saber depois alguma coisa mais, que veja. Eu quero dizer aqui o seguinte, há essa menção, eu acho importante estar um historiador presente, porque eu entendo que há uma má interpretação e uma incorreta e talvez deliberada má interpretação desse movimento de 64. No meu ponto de vista,
e eu me considero autodidata, embora tenha feito mestrado, cursado um doutorado, sido preso, tendo passado 10 anos como direitos políticos suspensos, no meu ponto de vista, ou por intenção ou não, se omite o imperialismo, que eu não vejo em lugar nenhum essa menção ao imperialismo. E o que aconteceu em 64, na verdade? Nós tivemos ali não foi um mero golpe empresarial militar. Primeiro foi um golpe estrangeiro. Não teria sido feito sem a presença estrangeira dos Estados Unidos da América. Essa foi a essência do golpe. E eu me pergunto, e por que, então, não se enfatiza isso? Em livro nenhum, em nada, e atualmente não se enfatiza. Essa é uma questão. Segunda, não foi mero golpe. Foi um golpe inicial estrangeiro, a que se seguiu, no meu ponto de vista, uma contra-revolução antinacional e antidemocrática, organizada e deliberada. E, antes de tudo, foi antes militar do que empresarial, porque sem um grupo de militares traidores que traíram o Goulart, traíram a Constituição, aquilo não seria feito. Não foram todos os militares, é uma cúpula militar. Então, aí temos aí um segundo problema. Os senhores perguntarão, o que isso tem a ver com nós aqui? Simples. Se você interpreta a história errada, você conclui por palavras de ordem erradas e conclui por ações erradas. Isso degenera numa série de até brincadeiras. Então, é importante ter essa análise correta. A minha pergunta é, por que isso não é dito? É por causa de bolsas de estudo no exterior, de números intelectuais? Será por isso? Ou não se basear nos arquivos de um Golbery da Costa e Silva, dizem? Por que isso? Porque essa omissão foi um golpe estrangeiro e este golpe está em curso até hoje. Há uma continuidade. O problema não é xingar Bolsonaro. Bolsonaro é uma porcaria. É o que há por trás de Bolsonaro. E o que há por trás de Bolsonaro? O imperialismo americano, a mais forte nação do mundo. Foi essa que derrotou, em 64, o Goulart, derrotou a nós todos, e aí por diante. Então, e segundo, também não tem, eu vou encerrar, não tem também desaparecidos. Mas eu diria o seguinte, está cheio de desaparecidos aí no Rio de Janeiro, aí, sumidos todo dia. Cidadãos comuns. Estão cheios de torturados aí nas delegacias de polícia, em toda parte, inclusive nos presídios. Então, essa história toda está mal contada. E, para encerrar, eu diria o seguinte, nós estamos aqui, tudo bem, muito bonito e tal, mas sob a bota do imperialismo americano, atrás disso tudo aqui está o imperialismo americano. O que há são correntes diferentes, são frações do imperialismo, uma de extrema-direita e outra direita mais tradicional disputando o poder. É isso que existe no Brasil, isso vem desde 1964. Aí foi tomado o poder, entregue o Estado brasileiro a estrangeiros. Estamos sob direção estrangeira, no meu ponto de vista, para todos pensarem. E agora, não só estão satisfeitos em tomar o Estado, que já tomaram, como estão destruindo a nação brasileira, destruindo os índios, as prisões, destruindo tudo. E, sob argumento sempre, tem uma extrema-direita contra uma direita. Então, estamos com a direita, contra a extrema-direita, que, no fundo, é uma direita que tem o poder no Brasil. Para pensar, embora eu saiba que muitos discordam. Tem muitas outras questões, mas eu não há tempo para conversar aqui. Muito obrigado, Carlos Titira. Olha, com a fala do Vladimir, a gente encerra o debate. Boa noite, meus amigos. Eu sou Vladimir da Silva Vasconcelos, na Petrobras me colocaram a apelido de Mute e tal. Sou filho de Leonete da Silva Vasconcelos, uma funcionária pública, e Vivaldo Ramos de Vasconcelos, advogado. Eu quero deixar claro que eu fiquei atrapalhado em certo ponto, porque eu vi várias homenagens a vários advogados, Modesto, inclusive era muito amigo do meu pai, e não vi. O Silvio Tendler fez um filme e está meu pai tirando Luiz Carlos Prestes do fórum. Eu comecei, poxa, será que meu pai fez alguma coisa para ele não merecer um maior destaque nessa história? Aí comecei a levantar a história. Eu tenho uma filha chamada Olga Benário, e ela se prontificou, me levou lá para assistir a peça de Olga Benário. Chegando lá, o pessoal da recepção nos recebeu, Olga Benário e tal, nos levou simplesmente para a mesa que estava Anita Leocádia Prestes. A Anita nos recebeu com muito carinho, até porque ela conheceu muito meu pai.
e fez relatos para mim sobre meu pai que eu mesmo não conhecia, dizendo que meu pai era um comunista, meu pai era militante do Partido Comunista Brasileiro, e que defendeu, foi um dos primeiros advogados a colocar à disposição para defender preso político, e não cobrava nada. E a Anitta falou para mim assim, eu não sei como é que seu pai sobrevivia. Isso aí, mais ou menos, que aconteceu e tal. Minha filha agora pegou até um ônibus lá, eu moro em Bangu, ela pegou um ônibus que dá aula lá na faculdade lá, encheu de gente, foi para assistir a peça, para assistir o Olga. Mas, continuando. Aí, quando o Soriano entrou em contato comigo para me coisar, eu entrei em contato procurei literatura, Paulo Cavalcante. Aí Paulo Cavalcante escreveu um livro, Paulo Cavalcante é um camarada pernambucano, escreveu um livro falando dos advogados que militaram na defesa de presos políticos. Muito bem. Aí, entre eles, Raul Luiz e Silva e meu pai. Meu pai foi defender Gregório Bezerra, meu pai foi advogado, Gregório Bezerra, Luiz Carlos Prestes e Marighella, entre outros, Giocondo Dias também. Então, o que aconteceu? Meu pai pegou, isso aí vocês vão me desculpar, mas eu vou falar o que aconteceu. Meu pai viajou do Rio para defender Marighella, lá em Pernambuco. Tinha a Márcia também, a Márcia lá depois. E ele pegou o avião aqui, e na viagem apareceu um puxa-saco, olhou, meu pai é muito parecido com o Castelo Branco. Aí, ele, como era parecido, o camarada pegou e falou para o piloto, olha, o Castelo Branco está na viagem. Aí, tudo bem. Aí o piloto comunicou, quando meu pai chegou, tinha uma tropa lá, tocando banda, não sei o que e tal. Aí o camarada foi cumprimentar meu pai, e chegou, ô, doutor, não sei o que e tal, o general, meu pai, ó, eu posso até ter aparência com ele, mas não sou filho dessa, não, tá? Aí soltou para ele e tal. Aí meu pai foi falar foi defender o Marighella, o Gregório Bezerra. Aqui eu quero, saudar, assim como foi saudado o Vladimir Herzog, Marighella, um militar que defendeu as Forças Armadas da forma que tem que ser defendida, com patriotismo e honra. E que o Gregório Bezerra tem que estar marcado na história do Brasil como um dos maiores defensores da nossa pátria. É isso aí, muito obrigado. Pessoal, com a fala do Vladimir, a gente encerra o debate, tá? Porque tem que entregar ao espaço e a fila lá para os autógrafos está muito grande. Então, vamos para os autógrafos e para o coquetel. Muito obrigado a todos. Em nome do Soriano, é a que eu agradeço.